Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma edição do Spotlight, o nosso formato webcast mensal, transmitido no último dia útil de cada mês. Neste formato, comentamos os principais artigos, as últimas tendências e, sobretudo, as principais oportunidades de financiamento, tanto nacionais como europeias. Aqui, tendo em conta a nossa newsletter da Scholes, que é enviada sempre na última quinta-feira de cada mês. Aproveito para mencionar que, se ainda não recebe a nossa newsletter, se pode subscrevê-la através do link que deixamos aqui no primeiro comentário. E a edição que nós vamos analisar hoje e que foi, portanto, enviada na passada quinta-feira, também está disponível para consulta através desse mesmo link. Mas antes de avançarmos para esse momento de análise das calls, neste spotlight, começamos por discutir alguns temas relevantes e que marcaram este último mês de junho. Portanto, vamos dar início. Para isso, o primeiro tema e o primeiro artigo que trago é escrito pela Lourdes Guerra. Este artigo oferece uma análise muito clara e muito prática sobre a Diretiva de Reporte Corporativo de Sustentabilidade, que é um novo marco regulatório europeu, no fundo, que obriga as empresas a reportarem de forma muito mais transparente e também rigorosa, padronizada, os seus impactos ambientais, sociais e de governança, portanto, aqui no âmbito do ESG. Esta diretiva entrou em vigor em janeiro de 2024, e representa aqui realmente uma mudança significativa na forma como a sustentabilidade é integrada na estratégia empresarial. Este artigo destaca ainda alguns dos requisitos da diretiva, como a dupla materialidade, a obrigatoriedade de auditoria externa dos relatórios e a adoção das normas europeias de reporte. Lourdes, chamo-te por isso à conversa. Obrigada mais uma vez pela tua participação aqui. Embora este artigo seja, acredito, leitura obrigatória, gostava de te perguntar quais é que são realmente aqueles que consideras serem os maiores desafios que as empresas portuguesas enfrentam na implementação da prática desta diretiva e como é que as organizações que têm uma menor maturidade de ESG, se assim se pode dizer em temas de ESG, podem dar os primeiros passos de forma mais estruturada e eficaz. Obrigada, Bárbara. Olá a todos. Bom, sem dúvida, a implementação desta nova diretiva, ela representa realmente um dos mais recentes desafios para as empresas portuguesas e, se me permites, destacaria aqui três desafios Claro. que me parecem ser os mais evidentes. Portanto, em primeiro lugar, a complexidade e o volume de requisitos. A CSRD exige que as empresas realizem então esta análise de dupla materialidade, que era algo que até agora a maioria não fazia, ou faziam materialidade de impacto ou financeiro, ou nem sequer Uhum. faziam esta análise. Também solicita que se definam algumas estratégias, objetivos e metas com foco na sustentabilidade e que toda essa informação seja publicada detalhadamente, com informação qualitativa e quantitativa, e que também, claro, se recolha informação ao longo da cadeia de valor. É claro que isto implica um esforço de recolha, de validação e de reporte de dados sem precedentes, para o qual muitas organizações ainda não estão preparadas, portanto. Em segundo lugar, a existência de capacidades internas, por vezes limitadas, ou seja, Uhum. como todos sabemos, o tecido empresarial português ele é dominado maioritariamente por micro e pequenas empresas e que frequentemente não têm recursos ou humanos ou financeiros dedicados a estes temas mais do ESG, e a par também não tem grandes controles de sistema interno ou que sejam suficientemente robustos e que garantam a fiabilidade da informação reportada. E, portanto, há aqui um paralelismo importante com os recursos e até, quiçá, dando uma pista para uma possível solução para a digitalização da informação. Por último, a própria sobrecarga regulatória, portanto, de um ponto de vista prático, para organizações que tipicamente estão sempre na urgência operacional, não é? No correr normal do seu dia a dia, a rápida sucessão de novas obrigações leva aqui, claro, muitas empresas a terem uma postura algo reativa, muito focada naquilo que é a urgência do cumprimento mínimo, em vez de uma abordagem mais estratégica e proativa de longo prazo. E, portanto, parece-me que estes três desafios eles podem também traduzir-se em oportunidades de inovação e competitividade para as organizações. Será para isso necessário seguirmos aqui um caminho algo mais estruturado para dar resposta então a este novo quadro regulatório. Portanto,
isto acaba por ser um clichê, mas como não poderia deixar de ser, não é? Não podemos gerir o que não medimos. Então, é Tal e qual. essencial realizarmos um diagnóstico inicial ESG, para quê? Para podermos mapear aquilo que são lacunas do nosso conhecimento, dos nossos recursos, até dos processos, para quê? Para que as organizações consigam priorizar aquilo que podem ser as suas áreas prioritárias de atuação e os também temas materiais para o negócio e stakeholders. Em seguida, outro dos pontos que me parece extremamente relevante para que as empresas passem por este processo de forma um pouco mais calma e mais estruturada é a formação. A capacitação das organizações nestes temas é fundamental. A linguagem é algo diferente, empresas que até têm alguns sistemas de certificação clássicos das ISO, por exemplo, acabam por ouvir alguns temas que são semelhantes a estes novos requisitos, mas é essencial criar aqui, ou dar formação às equipas sobre estes temas e partilhar boas práticas para se criar e promover aqui uma cultura de sustentabilidade. E também de pertença, mais do que isso, uma cultura de pertença do processo. Depois, como dizia há pouco, a componente de digitalização e de sistemas de informação é fundamental para iniciarmos aqui a transição de processos que são tipicamente manuais ou menos robustos para sistemas digitais de recolha e reporte de dados, mesmo que de forma faseada, importa começar para trazer aqui alguma robustez ao relato ESG. E claro que estas três etapas apenas funcionam se existir também um planeamento, digamos, incremental, portanto, Uhum. com a definição de um roadmap de implementação, com metas que sejam realistas e mensuráveis, portanto, por vezes as organizações querem logo tratar do elefante todo na sala, não é? Mas às vezes é preciso cortar às fatias e tentar perceber que tipo de priorização de ações, que maior impacto até e de viabilidade a curto, médio prazo também podem impactar a longo prazo. Por último, mas não menos importante, se me permite, eu destacaria também a governança e a liderança das organizações. É Uhum. fundamental nestes processos, portanto, o envolvimento da liderança de topo, da gestão de topo, no compromisso com a sustentabilidade, no compromisso com o reporte, com a internalização e reporte de práticas ESG, criando estruturas internas de acompanhamento, de responsabilização, promove sem dúvida, portanto, o robustecimento da cultura organizacional nestes temas. E assim, última mensagem é realmente fundamental que as empresas cada vez mais abandonem a lógica da urgência operacional diária e da resposta apenas às exigências legais pelos mínimos olímpicos, digamos assim, e abordem os temas ESG de forma integrada na própria estratégia de negócio. Porquê? Isto vai permitir antecipar riscos, até de perda do próprio negócio, oportunidades e, claro, como eu dizia inicialmente, promove também a inovação e a competitividade. Portanto, só assim é possível transformar o cumprimento regulatório numa vantagem competitiva, num motor de resiliência a longo prazo e, portanto, a sustentabilidade regulada, ela é exigente, não devemos, de alguma forma, minimizá-la no seio da organização, do dia-a-dia da organização e aqui temos uma oportunidade, não é? Como é que podemos, nós, empresas também portuguesas, fazer este caminho com planeamento, com capacitação e com compromisso. Portanto, só assim conseguiremos ir a bom porto. Excelente. Obrigada, Lourdes, pela tua intervenção. Aliás, Obrigada. aproveito, para dizer que, a par deste artigo, a Lourdes tem inúmeros outros escritos ainda sobre enquadrados neste tema do ESG, igualmente relevantes para, sobretudo para estas empresas que estão aqui a dar os primeiros passos e, portanto, não deixem de visitar o nosso website. Fazendo aqui a ponte com esta questão que a Lourdes nos apresentava, nomeadamente dos cumprimentos regulatórios para que as empresas se tornem mais competitivas, mais inovadoras, cada vez mais estes cumprimentos regulatórios estão também relacionados com o acesso a financiamento, como é, por exemplo, o caso do Portugal 2030. E por isso, este próximo tema tem relação direta com este programa quadro. Este foi um artigo escrito em colaboração pela Lara Rocha, e apresenta um conjunto de boas práticas essenciais para uma gestão eficaz dos projetos no âmbito então do Portugal 2030. A verdade é que existe um grande foco naquilo que é a fase de candidatura. Nós próprios na EFI Group temos inúmeros conteúdos nesse sentido, mas é igualmente importante a fase de implementação dos projetos, não é? Existe aqui necessidade de um foco na maximização do impacto destes fundos europeus
e este texto destaca precisamente isso, a importância de uma abordagem estratégica, de um planeamento rigoroso e, sobretudo, de uma monitorização contínua. E estas recomendações surgem também num momento crucial em que as empresas e as entidades públicas portuguesas também enfrentam o desafio de executar projetos com elevados níveis de exigência técnica e de conformidade, aqui pelos organismos que acompanham a execução destes projetos, e também num contexto de uma forte concorrência pelo acesso a estes fundos. Não é assim, Lara? Chamo-te à conversa. Olá, Bárbara, obrigada. Nada. Pronto, aqui das 10 boas práticas destacadas neste artigo, eu considero que há 3 que são absolutamente críticas para garantir aqui o sucesso do projeto do Portugal 2030. Uma delas é a elaboração de do dossiê de projeto eficaz. Ou seja, nesta prática é essencial, porquê? Porque assegura aqui a organização e a capacidade de acompanhar e verificar toda a informação relevante, desde a candidatura até o encerramento do projeto. Ou seja, um dossiê bem estruturado, com todos os documentos técnicos, financeiros e contabilísticos atualizados, é a base para responder eficazmente a auditorias que possam surgir, que surgem, e garantir aqui a conformidade com as regras. Sem esta organização, mesmo um bom projeto pode enfrentar aqui dificuldades durante a fase de execução e de encerramento do projeto. Pronto. Outra regra importante que eu destaco é o conhecimento das regras e obrigações. Eu costumo dizer que o desconhecimento das regras não é desculpa aqui para o incumprimento. Portanto, os beneficiários das empresas devem ler atentamente os regulamentos, o termo da sustentação e acompanhar todas as atualizações. Isto é fundamental. Porquê? Porque isto inclui estar atento aos prazos, comunicar as alterações relevantes e garantir que todas as decisões estão alinhadas com os pressupostos em candidatura. Esta prática permite ao beneficiário atuar com segurança e evitar penalizações que possam surgir posteriormente. Pronto, por último, e também muito importante que eu considero, é o cumprimento rigoroso dos prazos de execução do projeto. O respeito pelos prazos definidos no termo de aceitação é absolutamente essencial. As empresas devem garantir que todas as despesas são realizadas apenas após a submissão da candidatura ou de um pedido de auxílio, que se for o caso, e dentro do período de elegibilidade. Qualquer despesa fora deste intervalo pode ser considerada não elegível. Aqui destaco que se o projeto tiver início antes da submissão da candidatura ou de um pedido de auxílio, caso se aplique, compromete a totalidade do apoio financeiro. Esta é uma regra crítica que, se não for respeitada, coloca o projeto todo em causa. Além disso, é obrigatório que o projeto tenha início efetivo nos 90 dias úteis após a decisão da aprovação, sendo neste caso necessário apresentar evidências claras desse arranque. Também não devem ser realizadas despesas após a data do fim do projeto. Okay? Também devemos ter isto em conta. Pronto, estas 3 regras, a organização documental, domínio das regras e gestão rigorosa do prazo, são, na minha opinião, a espinha dorsal de uma boa execução do projeto. Naturalmente que todas as outras são importantes, mas estas criam aqui a base que o projeto corra com segurança, transparência e com sucesso, que é aquilo que todos nós queremos, né? E as empresas. Claro que sim. Portanto, a Lara destacou 3, mas não invalida a leitura do artigo para descobrirem as outras 7 boas práticas. Aproveito também, Lara, para fazer a ponte sobre este tema que eu dizia que é tão relevante. Vamos aliás fazer uma sessão LinkedIn Live no próximo dia 8 de julho de perguntas e respostas. Portanto, se tiverem interesse no tema, portanto, se tiverem projetos do Portugal 2030 a decorrer e tenham questões a colocar, podem desde já inscrever-se através do nosso LinkedIn nesta sessão e depois deixar os vossos comentários, as vossas dúvidas nos comentários, assim é que é, e teremos a nossa equipa técnica a dar resposta em direto. Obrigada, Lara, mais uma vez. Passamos dos incentivos financeiros para os benefícios fiscais, nomeadamente num artigo escrito pelo manager Tiago Souto, que explora o regime fiscal do Patent Box, uma medida que permite aqui, conforme dizia, as empresas beneficiarem de uma taxa reduzida de IRC sobre os rendimentos provenientes de propriedade intelectual qualificada, como patentes, softwares e modelos de utilidade. Num contexto em que a fiscalidade é cada vez mais utilizada como um instrumento de política económica, acreditamos que o IP Box pode ser uma oportunidade relevante para empresas inovadoras,
mas também a um desafio técnico e legal que exige preparação e acompanhamento altamente especializado. Tiago, apesar do potencial estratégico do IP-Box, que continua a ser uma medida pouco conhecida e subutilizada pelas empresas portuguesas, sobretudo porque aqui considerando a complexidade dos critérios de elegibilidade e a exigência da documentação rigorosa, mas pergunto-te como é que as empresas podem ser melhor apoiadas para compreender e aplicarem este regime de forma eficaz e segura. Muito bem. Muito bom dia, muito boa tarde, Bárbara, e a Muito boa todos tarde, Tiago. os demais. Efetivamente, tal como indicas e bem, este é um benefício fiscal que apresenta uma complexidade grande, essencialmente a dois níveis. Ao nível da elegibilidade, ou seja, da análise dos critérios de elegibilidade, mas acima de tudo também em termos de complexidade da sua implementação. Ao nível da elegibilidade, exige que uma dada empresa promova a cessão ou licenciamento de um conjunto de patentes, desenhos ou modelos industriais ou direitos de autor, de software, e nesse sentido, essa cedência em si tem um grau de complexidade elevado e envolve muitas das vezes um step a priori para a implementação deste benefício. Se uma empresa TIC tem a necessidade de efetuar um registro de software e é algo que ocorre de forma relativamente ágil, muitas das vezes trata-se apenas em softwares mais simplificados do código-fonte submetido numa das bases de dados oficiais, como a Soft, por exemplo. O que é facto é que empresas de cariz mais industrial e de outros âmbitos, há necessidade de submissão a priori de patentes e modelos de utilidade, os quais exigem um enquadramento de elevada complexidade. Também de ressalvar que, para além dos critérios de usufruto de benefícios fiscais já referidos, há necessidade dos critérios mais gerais, como a garantia de um racional de cálculo enquadrado com o enquadramento legal, e requisitos como a inexistência de dívidas à AT ou Segurança Social, por exemplo, assim como contabilidade organizada. Como segundo nível de complexidade, ao nível da implementação, exige-se um elevado rigor em termos de contratualização da cedência da propriedade intelectual em causa e também a correta contabilização, quer das despesas geradoras no fundo da propriedade intelectual, assim como a quantificação do ativo intangível que dará origem à remuneração, digamos assim. Isto é muito crítico e nós estamos também aqui para apoiar as empresas nesse sentido, porque exige uma disciplina em termos de contabilidade analítica, assim como contabilização do benefício. Neste contexto, e dou um exemplo prático, que é o que ocorre quando existe uma cedência entre grupos, que exige, em adição, a correta quantificação do valor a receber em sede de dossiê de preços de transferência. Ou então, o licenciamento, por exemplo, como um segundo exemplo de complexidade, o licenciamento no contexto de software as a service, em ambiente cloud, por exemplo, exige que haja um nexo entre o pagamento e o licenciamento, que muitas das vezes não é direto, não é contratual. Pronto. Faça este enquadramento e tendo em conta a nossa expertise em termos do benefício em causa, nós podemos apoiar os nossos clientes com uma metodologia estruturada que segue aqui 3 grandes pilares que promovem uma correta organização em termos de modelo de negócios que se pretende alcançar, um correto acompanhamento e também uma concretização de um entregável que tenha valor acrescentado. Então, nesse sentido, o que é que a EFI pode apoiar em termos de diferenciação? Nós propomos a preparação de um due diligence que pretenda apresentar de forma estruturada e clara qual é que é a PI, ou a propriedade intelectual registada, qual é que é o tipo de cedência, qual é que é a empresa emissora e receptora, e consideramos que é um ponto fundamental para que haja um kick-off,
e também todo o seguimento do processo sendo o mesmo mais eficaz e organizado, que é isso que pretendemos. Como segundo step, garantir que existe não só a quantificação do benefício, mas que desde o início, desde o kick-off em que apresentamos aos nossos clientes a complexidade deste benefício, haja um acompanhamento periódico de todos os ciclos de preparação e implementação necessários, desde a fase de registro, a fase de quantificação do ativo intangível, a fase da cedência, a estruturação do contrato. Portanto, há aqui um conjunto de steps que nós apoiamos de forma cíclica, também para dar aqui um efeito digamos assim, de arrastamento nas organizações para que se possa chegar a uma conclusão positiva. Por fim, também, não consideramos que é demasiado redutor a preparação meramente do cálculo, mas também entregar aos nossos clientes um dossiê fiscal devidamente standardizado, devidamente estudado e robusto, que balize todos os condicionantes, quer de elegibilidade, quer de implementação, de acordo com a complexidade que já referi há pouco nestes dois temas, mas também algo que seja claro, passível de ser auditado, quer pelo ROC, quer pela autoridade tributária, dando suporte e gerando um valor inegável para o nosso cliente. Deste modo, e para terminar, pese embora a complexidade do benefício, com experiência, organização e eficiência, podemos promover a implementação eficaz do benefício de forma segura, eficaz e devidamente estruturada. Excelente. Obrigada, Tiago, pela tua intervenção. Acho que deu para, a par do artigo, que mais uma vez reforço, não devem deixar de ler, deu para as organizações perceberem de que, apesar da exigência, é possível trabalhar no sentido de aproveitarem este benefício fiscal. Avançamos agora para o último tema e, portanto, o último artigo em destaque nesta edição do Spotlight, apresentando o EIC Accelerator. Este, aliás, é um artigo escrito pela Maria Macedo, em colaboração com a Sofia Oliveira. Aqui o EIC Accelerator é uma das mais ambiciosas ferramentas de financiamento da Comissão Europeia, que é desenhada para apoiar sobretudo PMEs e startups inovadoras e com alto potencial de crescimento e impacto global. O artigo sublinha que, apesar da elevada exigência do programa, as empresas portuguesas têm um enorme potencial por explorar, especialmente em setores como a saúde, digital e a sustentabilidade, a energia também, e chama a atenção para as iniciativas satélite que podem efetivamente funcionar como etapas preparatórias para empresas em fase ainda iniciais de desenvolvimento tecnológico. Maria, antes de mais, obrigada por estares aqui connosco. Este artigo foi escrito na sequência de um webcast com participação também tua e da Sofia Oliveira, onde, mais uma vez, vocês reforçaram que, apesar do elevado potencial do EIC Accelerator, muitas empresas portuguesas sentem que este tipo de financiamento está fora do seu alcance, devido à complexidade do processo e, sobretudo, à elevada exigência técnica. Mas pergunto-te, de que forma é que estas iniciativas satélite que mencionam no artigo, como o Step Scale Up, o Fast Track, o Plugin, podem funcionar como mecanismos de preparação e de apoio, tornando estas oportunidades mais acessíveis e, sobretudo, mais realistas para o tecido empresarial português? Olá, Bárbara, boa tarde. Então, ficamos aqui um bocadinho nestas iniciativas satélite, como disseste. Se calhar focava não tanto no Step Scale Up, mas sim no mecanismo Fast Track e no plugin, e depois também posso abordar aqui os vouchers do EIC. Portanto, estes mecanismos, o Fast Track e o plugin, na realidade são dois mecanismos de acesso rápido ao EIC Accelerator, ou seja, são ambos mecanismos que permitem acelerar um pouco, de alguma maneira, as candidaturas. E como é que funcionam? Permitem, no fundo, que projetos já financiados no âmbito de programas europeus e nacionais sejam submetidos diretamente a um passo intermédio da candidatura ao EIC Accelerator, que é
que normalmente chamamos de a proposta full proposal. Portanto, o ACE Accelerator conta com 3 passos e, desta forma, as entidades podem ver os seus projetos saltar aqui a primeira fase através deste mecanismo de acesso rápido. O que distingue o Fast Track do plugin, essencialmente, é que a abrangência em termos de programas de financiamento. O Fast Track diz respeito e está enquadrado em programas europeus, ou seja, por exemplo, o Eurostars, o ACE Pathfinder, portanto, projetos que tenham sido financiados no âmbito destes outros programas podem aceder ao ACE Accelerator via Fast Track. Já o plugin é então o mecanismo de acesso rápido para programas regionais e nacionais. No caso português, aqui existe apenas um programa elegível, qualificado, certificado para este acesso rápido, que está enquadrado no âmbito de Portugal 2030 e são normalmente denominamos de projetos demonstradores individuais ou com promoção, portanto, o CID e da empresarial, para aqueles que estão mais familiarizados com os termos. E efetivamente a vantagem deste mecanismo é que permite que estes projetos elegíveis passem então por uma revisão, e são identificados pelos mecanismos que gerem cada programa, e que passem por uma revisão que possa permitir então este acesso ao ACE Accelerator. Usualmente são destacados projetos nas áreas que mencionaste ou em outras que tenham potencial de inovação e de disrupção do mercado muito elevado. Portanto, esse acaba por ser um bocadinho o critério para que os projetos sejam identificados. E pronto, mais uma vez, só para arrematar, a grande vantagem é a aceleração deste processo ao ACE Accelerator, que pode ser um pouco intenso e com as 3 fases, e acaba por ser uma ajuda através desta referenciação. E portanto eu chamo a atenção às entidades portuguesas que tenham projetos aprovados ou aqui nos programas europeus como a Eurostars, a ACE Pathfinder, ou também através dos demonstradores, que estejam atentos e que falem com os seus pontos de contacto, com os seus gestores de projeto no organismo, e caso estejam interessados podemos depois apoiar em todo o processo. E, por fim, então, referir os vouchers da ACE, que é uma novidade para Portugal, o voucher Go e o voucher Deep Tech. Estes 2 vouchers são também eles destinados a startups e PME portuguesas. Têm a particularidade de terem, estas entidades têm que ter recebido uma avaliação favorável na primeira fase, no primeiro passo, então, ao ACE Accelerator, ou seja, na fase da Short Proposal. Portanto, tem que existir, efetivamente, já aqui uma candidatura prévia com um resultado favorável neste primeiro passo. E ao contrário do mecanismo anterior que acelerava este primeiro passo, estes vouchers pretendem dar aqui algum contributo monetário para ajudar grandemente na fase mais complexa do ACE, que é efetivamente a Full Proposal, e para robustecer todos os elementos que estão à volta da candidatura e que também são obrigatórios. Que podem passar, por exemplo, por serviços relacionados com direitos de propriedade intelectual, com algum estudo de mercado que apoie aqui o acesso ao mercado. E estes serviços que estou a exemplificar são especialmente o caso no voucher Deep Tech, que pode atribuir 60 mil euros a fundo perdido para impulsionar então este desenvolvimento tecnológico e empresarial. E por outro lado, depois o voucher Go do ACE atribui uma quantia mais reduzida, 10 mil euros a fundo perdido, mas tem também um objetivo um pouco menos ambicioso, digamos assim, que acaba por ser apenas contribuir para algum tipo de serviço de apoio à elaboração da candidatura, também serviços
de design gráfico e de produção de vídeo. Isto acaba por permitir às empresas que tenham aqui algum tipo de apoio externo na elaboração das suas candidaturas nesta fase que é mais exigente do ACE Accelerator. Portanto, também deixo a nota que se houver aqui algum interesse por parte das entidades, que nós estamos dispostos também a apoiar neste sentido. Obrigada, Bárbara. Nada, obrigada eu e obrigada por todos nós, Maria, porque realmente não faltam oportunidades, não faltam mecanismos e formas de aceder aqui a este grande programa de financiamento, o ACE Accelerator. Neste seguimento daquilo que são as oportunidades de financiamento, avançamos para o nosso segmento da newsletter da Scholz, portanto, onde analisamos as oportunidades de financiamento tanto nacionais como europeias. Recordo que se ainda não recebe a nossa newsletter pode fazê-lo, pode subscrevê-la através do link do primeiro comentário e pode também aceder a esta edição que vamos agora transmitir e que vamos agora discutir com o Guilherme e com a Bruna através desse mesmo link. Nesta edição temos aqui um pequeno texto de enquadramento com destaque para as calls do programa LIFE, mas eu avanço aqui para aquilo que são as calls nacionais e para isso, Guilherme, chamo-te à conversa e peço-te que, tendo em conta o atual panorama nacional, que oportunidades de financiamento destacarias como as mais estratégicas para as empresas portuguesas neste momento? Sim, olá Bárbara, olá a todos. Sim, apesar de neste corrente mês de junho serem curtas as grandes novidades no que toca àquilo que foi ou que foram as aberturas de calls de sistema de incentivos ao nível nacional, destacaria uma vez mais os grandes temas que se encontram aqui na ordem do dia e naquilo que são as prioridades atuais. Antes disto, de notar que os avisos que irei mencionar e destacar não dispensam aqui a consulta e a análise posterior à nossa newsletter, uma vez que irei-me focar numa análise mais abrangente e podem existir aqui oportunidades que se caracterizam com maior valor acrescentado ou de maior relevo para um determinado caso em específico, tendo em consideração tanto a estratégia, a localização, a dimensão ou outra característica de entidades que procuram candidatar-se aqui a algum tipo de aviso. Desta forma, começo então por destacar a vertente que mais se adequa no tempo em que estamos. Ou seja, é o caso dos avisos de ID, em que as empresas podem beneficiar neste momento e destacaria aqui dois grandes avisos que neste momento se encontram em aberto. Sendo um deles o sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento empresarial e, por outro lado, o sistema de incentivos à investigação, desenvolvimento e inovação empresarial. Muito resumidamente, para um breve contexto, o SI e empresarial tem aqui como objetivo apoiar operações tanto na modalidade individual como na modalidade de copromoção, que visem atividades de investigação industrial e de desenvolvimento experimental e que visem a criação ou a melhoria significativa de produtos, processos ou de serviços, sendo que podem ser realizadas entre empresas ou entre empresas e Enesis. Esta call encontra-se na segunda de 3 fases de candidatura, sendo que esta fase, a presente fase, tem o seu término no dia 15/9. Relativamente ao sistema de incentivos à investigação, desenvolvimento e inovação empresarial, o IDI, visa aqui operações apenas na tipologia de copromoção, com o objetivo de desenvolver atividades desde a investigação até à produção, ou seja, potencia aqui a componente da inovação produtiva. E envolve empresas de diferentes dimensões, desde PMEs, passando pelas small mid-cap, até às grandes empresas, incluindo também a Genesis.
Esta call encontra-se na segunda de 2 fases de candidatura, sendo que esta última tem aqui o seu término no dia 30 do 10. Dar nota de que estas datas de término das candidaturas mencionadas tanto do IDT como do IDI, apesar de ainda parecerem aqui um pouco distantes, considera-se como boa prática que, pela complexidade das candidaturas até, as entidades interessadas é boa prática que comecem o mais cedo possível a preparar as candidaturas para conseguir assegurar a qualidade. Depois, por último, estes são os avisos que realmente destaco desta newsletter de junho, apesar de que, tal como referi no início, podem existir aqui oportunidades diversificadas e que se encontram abertas ou que se prevê que existe uma abertura para breve, mesmo segundo o plano anual de avisos. Certo, aliás, eu estou aqui a percorrer a newsletter e, como dizias, existem muitas outras e, portanto, não dispensa realmente a consulta atenta desta newsletter e aproveito, agradecendo-te, Guilherme, aqui a tua intervenção, para reforçar exatamente o que tu disseste, que é os prazos podem parecer um pouco alargados, mas há que começar a trabalhar nos processos de candidatura desde já e, portanto, apesar dos meses de verão, estes processos têm que ser postos desde já em cima da mesa. Mais uma vez, obrigada, Guilherme. Passo agora à componente do financiamento europeu e para isso, Bruna, à semelhança do que pedi ao Guilherme, pedia-te para destacares aqui as calls que achas que devem merecer especial atenção por parte das empresas e aqui das empresas portuguesas, pronto, tendo em conta o nosso atual público-alvo. Olá, Bárbara, boa tarde a quem nos assiste. Então, à imagem do que fez o Guilherme, vou destacar 3 convocatórias, aliás, sim, 3 convocatórias de 3 programas diferentes que, salvo erro, estão destacadas logo no início também da nossa newsletter. Não obstante, todas as outras têm muito interesse para cada empresa e cada entidade no setor em que atuam. A primeira será o Pre-Accelerator, que a Maria já apresentou anteriormente, portanto não vou desenvolver muito porque ela já fez uma exposição muito clara do que é este instrumento. Este instrumento abriu este mês, é um instrumento que está enquadrado nas tais oportunidades Fast Track ao EIC Accelerator e o objetivo é precisamente esse, ou seja, preparar as empresas para captar este financiamento, mas também para captar outro financiamento público ou privado, caso não pretendam posteriormente concorrer ao EIC Accelerator. O objetivo principal é acelerar a maturidade tecnológica das soluções inovadoras que estas empresas, especialmente startups, mas está aberta a pequenas e médias empresas, tenham para oferecer ao mercado, de um TRL 4 até 5 ou 6, que é o TRL que permite a entrada depois no EIC Accelerator. Da mesma forma, pretende-se também que validem os seus modelos de negócio, ou seja, consolidar as tecnologias que estejam em fase pré-comercial e validar os modelos de negócio. Essencialmente será isto. Atenção que fecha em novembro e, como tu bem referiste, temos meses caracterizados por férias, agora em julho e agosto, férias de verão, e, portanto, há que começar a trabalhar. Depois, destacar o LIFE e o EDF. O primeiro é, diria eu, o único programa gerido diretamente pela Comissão Europeia que se dedica a impulsionar a transição para uma economia mais sustentável, circular, eficiente em energia, baseada em fontes renováveis, portanto, muito vocacionado para preparar a comunidade para ser resiliente às alterações climáticas e está organizado em 4 subprogramas que agrupam estes objetivos que eu acabei de citar. O programa financia, é muito interessante para as empresas, porquê? Porque financia projetos de demonstração, portanto, de TRL mais elevado, mas também boas práticas, ações de apoio e capacitação e melhoria da governança ambiental e climática. Eu diria que o mais interessante para as empresas serão os projetos de demonstração, porque já estamos aqui a falar de uma escala muito próxima, ou pelo menos em ambiente real, de demonstração em ambiente real, ou próximo do real. Finalmente, vou ser muito rápida. Finalmente, o Fundo Europeu de Defesa, acho que não precisa de grande introdução, acho que todos percebemos o porquê da pertinência do tema e o porquê da pertinência do programa.
Nós destacamos duas convocatórias que estão mais vocacionadas para financiar inovação disruptiva, mas de temática aberta, ou seja, não estão focadas numa só temática, projetos colaborativos entre empresas, pequenas e médias empresas e centros de investigação, ou então só por pequenas e médias empresas, sendo que o financiamento, pretende-se que o financiamento se concentre sobretudo nas pequenas e médias empresas, e será um financiamento, uma subvenção simplificada em montante fixo, ou seja, aquilo que nós conhecemos por lump sum, ok? E vamos permitir então, ou contribuir, para a base tecnológica da Europa na área da defesa. E eu diria que para destacar ficamos por estas três. Depois, se percorrerem a nossa newsletter, têm todas as convocatórias do Horizonte Europa, há inúmeras abertas no momento, em várias áreas, na área da saúde, do digital, da indústria, portanto é difícil de estar aqui a nomear todas e de explicar todas, porque cada tópico é bastante específico. O STEP, o IIC STEP, que a Maria também referiu, não desenrolando muito, porque acaba por ser um programa muito genérico, está aberto em contínuo, e aquilo que pretende é financiar as empresas através de componentes de investimento, ou seja, de aquilo que vulgarmente chamamos por equity, dentro das tecnologias que estão destacadas na plataforma STEP. E pronto, Bárbara, acho que a minha contribuição ficaria por aqui. Espero que útil. Muito útil, excelente. Aliás, obrigada aos dois. Eu aproveito também para reforçar que a nossa newsletter tem este sistema de semáforos e que realmente vos permite perceber que calls é que estão abertas, quais é que estão prestes a fechar e muitas das vezes quais é que estão prestes a abrir, para jogarmos aqui ainda mais na antecipação do que aquilo que a própria Bruna e o Guilherme propõem. Penso que é tudo nesta edição. Caso tenham alguma questão, não deixem de deixá-la nos nossos comentários. Reforço, a par de todos estes temas que foram hoje aqui conversar, nós temos inúmeros outros conteúdos. A Bruna, por exemplo, acabou de destacar uma call do European Defence Fund. Existe também um webcast muito recente gravado sobre o tema e, portanto, estes conteúdos mais longos podem permitir-vos, obviamente, ter acesso a uma informação mais detalhada. Ainda assim, nada disto invalida que entrem em contacto connosco para qualquer questão que precisem. Obrigada e até uma próxima edição do Spotlight.